Ela foi criada para ser o árbitro imparcial da humanidade. Mas, décadas depois, parece cada vez mais envolvida com o jogo, se não com as regras. A Organização das Nações Unidas é vendida como a maior esperança da humanidade pela paz mundial, pela cooperação entre os povos, pelos direitos humanos universais. Mas, por trás do verniz diplomático e das resoluções cuidadosamente escritas, surgem dúvidas cada vez mais incômodas: será que a ONU é mesmo neutra? Ou ela foi sequestrada pelos interesses das grandes potências? Neste vídeo, vamos desmontar a imagem idealizada dessa organização, revelando suas contradições, seus jogos de poder internos, e os casos em que a sua suposta neutralidade foi substituída por omissão ou por conveniência geopolítica. A ONU é o que ela promete ser, ou está mais próxima de um braço sofisticado da diplomacia das superpotências? Em abril de 1994, o mundo assistiu, ou melhor, ignorou, o que viria a ser um dos maiores massacres do século XX, do genocídio em Ruanda. Mais de 800 mil Tutsis e Hutus moderados foram brutalmente assassinados em menos de 3 meses. Facões, paus, armas improvisadas. Foi um banho de sangue orquestrado às claras, anunciado com antecedência. O comandante da missão da ONU no país, o general canadense Romeo Dallaire, enviou diversos relatórios alertando sobre a iminência do massacre. Chegou a pedir reforços urgentes, tropas, munição, autoridade para intervir. A resposta da ONU? Negada. E pior, os capacetes azuis que já estavam lá receberam ordens para não intervir. Imagine ser uma das pessoas abrigadas em uma base da ONU, acreditando que ali estaria segura. E ver os soldados da ONU fecharem os portões enquanto os milicianos armados chegam, rindo e gritando. É um trauma que ainda vive na pele dos sobreviventes. Esse é só um exemplo. Mas não foi um acidente. A ONU tem, em sua essência, uma grande contradição. Ela foi criada com base nos ideais mais nobres, mais organizada por interesses profundamente políticos. Seu Conselho de Segurança é o órgão mais poderoso. É ele quem pode autorizar intervenções militares, impor sanções e aprovar resoluções vinculantes. Mas veja quem manda ali: Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Os 5 países que venceram a Segunda Guerra Mundial e que até hoje detêm o poder de veto. Qualquer um desses países pode impedir qualquer decisão com um simples ou não. Na prática, isso significa que, se os Estados Unidos cometem um crime de guerra, vetam a investigação. Se a Rússia invade outro país, veta qualquer condenação. Se a China comete violações em massa de direitos humanos, veta qualquer sanção. E isso torna o sistema simplesmente disfuncional, porque a justiça só vale para os fracos. O jogo é manipulado nos bastidores, e o resultado nunca é neutro. A ONU se torna um teatro onde discursos inflamados não produzem ação real e onde os poderosos seguem intocáveis. O problema está no DNA da ONU. Desde sua fundação, ela foi moldada por uma lógica de equilíbrio entre potências, e não de justiça verdadeira. Após a Segunda Guerra, os vencedores queriam um sistema que não os limitasse. E conseguiram exatamente isso: um clube exclusivo onde eles controlam as decisões mais importantes do planeta. Além disso, a ONU depende financeiramente dessas mesmas potências. Cerca de 80% do orçamento da ONU vem de contribuições voluntárias de poucos países. Os Estados Unidos, por exemplo, são o maior contribuinte, respondendo por quase 1/4 de todo o financiamento da organização. Isso gera um desequilíbrio fatal em quem paga mais, manda mais. E quem desagrada os pagadores é dispensável. Missões inteiras já foram encerradas por motivos puramente políticos ou por pressões de países que não queriam ser investigados. O resultado disso é um sistema onde a diplomacia se curva ao dinheiro e à força. Você pode estar pensando, mas isso está longe de mim. Só que não está. Esse sistema afeta diretamente a sua vida, mesmo que você não perceba. A ONU influencia os acordos climáticos que moldam políticas ambientais no seu país. Ela define as diretrizes sobre pandemias e vacinação, impactando diretamente sua liberdade, seus direitos e até sua economia.
Ela legitima guerras, derruba governos e impõe sanções que desestabilizam regiões inteiras, muitas vezes com impacto direto nos preços de combustíveis, alimentos e nos fluxos migratórios. Quando a ONU falha, ou é manipulada, o mundo inteiro paga o preço. Inclusive você. Inclusive nós. A maioria das pessoas ainda acredita que a ONU é um órgão imparcial, um bastião da paz mundial. Repetem os discursos, compartilham as campanhas e confiam cegamente nas resoluções como se fossem decretos morais universais. É comum ver celebridades, influenciadores e até professores exaltando a ONU como o melhor que temos ou ignorando o quanto a organização já falhou e continua falhando por causa de sua estrutura de poder enviesada. Essa confiança cega é, na verdade, uma blindagem para o sistema continuar funcionando como está. Mas será que continuar aceitando isso é o caminho correto? Será que podemos chamar de neutralidade uma organização onde 5 países decidem os rumos do mundo inteiro? Será que a paz pode ser garantida por quem lucra com a guerra? E a justiça pode ser feita por quem tem o poder de vetar a própria punição? Será que não está na hora de repensar o papel e os limites da ONU? Em 2009, no Sri Lanka, mais de 40 mil civis tamis foram mortos pelas forças do governo, com denúncias graves de crimes de guerra. A ONU sabia. Seus oficiais no local reportaram tudo. Mas, novamente, a organização escolheu não intervir. A própria ex-alta comissária da ONU para Direitos Humanos, Navi Pillay, afirmou anos depois que a ONU falhou miseravelmente em proteger os civis. Foi uma repetição sombria de Ruanda. E assim como Ruanda, também foi abafado. As vítimas não tinham aliados poderosos. Não tinham holofotes. Não tinham lobby em Nova York. E, por isso, foram esquecidas. O que mais assusta é perceber que essa lógica pode se repetir-se em qualquer lugar do mundo. Hoje é com eles. Amanhã pode ser conosco. Estar à mercê de uma instituição que finge não ver, que escolhe quando agir e que trata vidas humanas como peças em um tabuleiro de interesses é viver sob uma falsa sensação de segurança. A ONU não protege a todos. Ela protege quem tem aliados influentes. A solução para isso é, em prática, comportamental, estudo, compra. A solução começa com consciência. A ONU não vai mudar sozinha. Mas a pressão da opinião pública pode gerar questionamentos, reformas e debates reais. É fundamental estudar como a ONU funciona de verdade. Exigir mais transparência e criticar a estrutura do Conselho de Segurança. Apoiar iniciativas que peçam o fim do poder de veto. E parar de aceitar a narrativa de que a ONU é neutra por definição. Você pode aplicar esse conhecimento de forma direta. Questione discursos oficiais quando ouvir que a ONU está intervindo pelo bem. Entenda quais países estão por trás de cada decisão ou silêncio. E compartilhe esse conhecimento com outras pessoas que ainda veem a ONU como um santuário sagrado. Isso vai te proteger de ser manipulado se te tornar mais consciente do jogo geopolítico que molda a realidade. Não subestime o poder da sua atenção. Enquanto todos estiverem olhando para onde os poderosos apontam, os crimes continuarão sendo cometidos nas sombras. A sua indignação, o seu questionamento e o seu conhecimento são armas contra esse sistema viciado. Se informe. Compartilhe. Questione. Romel Dallaire, o comandante da ONU em Ruanda, tentou evitar o genocídio. Foi ignorado. Após o massacre, ele passou a denunciar os erros da ONU pelo mundo. Foi perseguido, entrou em depressão, pensou em suicídio, mas sobreviveu para ser a voz dos que foram silenciados. Hoje, ele diz: nunca mais não é uma promessa, é um dever. E só podemos cumprir esse dever se abrirmos os olhos. A verdade precisa de aliados. E se você está aqui, é porque já começou a sair da bolha. Se você quiser aprender a criar vídeos que nem eu, clique no link da descrição. Vamos juntos desvendar os bastidores do poder.